Meus amados irmãos e meus amigos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Irani Benício, da Igreja de Cristo, na cidade de Apodi, Rio Grande do Norte. Quero desde já desejar a todos um ótimo 2022, que este ano seja um ano de graça, de bênção de Deus, muita bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E começando o ano, nós vamos também começar com um texto que é exatamente um texto do princípio. Gênesis, capítulo 1 e versículo de número 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, e macho e fêmea ele os criou. Também no versículo 28 ele diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. Meus amados irmãos e meus amigos, existem 3 teorias relacionadas à criação. A teoria do Big Bang, pelo menos são as 3 teorias mais clássicas, né? A teoria do Big Bang, que é a teoria da explosão atmosférica, né? Segundo a ciência, a partir desta explosão formam-se tudo que os nossos olhos veem. Dentre essas coisas, o ser humano. Porém, essa teoria é uma teoria refutada pela Bíblia e inclusive pela própria ciência, né? Nenhuma explosão pode gerar progresso. Nenhuma explosão gera, inclusive, vida. Não há isso definido, isso é algo até difícil de adentrar a cabeça de alguém. A segunda teoria, que é a teoria da evolução, na teoria da evolução diz-se que o homem ele evoluiu, né, do seu ancestral, o macaco, né, passando pelos processos ainda de transformação dentro dos níveis de crescimento, de evolução, né, o Homo sapiens, e dentre outros até chegar à condição de ser humano inteligente, desenvolvendo a sua própria fala e tal, e etc. Só que essa teoria também é refutada. Essa teoria também ela é negada, né? Totalmente negada. Se a evolução humana, no sentido de mutação de um animal irracional para o racional, ou seja, do macaco chimpanzé para o homem, tivesse acontecido, então essa mutação ela estaria continuamente acontecendo, né? Estaria acontecendo também. Então essa teoria ela cai por terra. E a terceira teoria, que é a teoria da criação. Essa é a teoria bíblica, essa é a teoria verdadeira, não somente por estar registrado na Bíblia, mas também comprovado cientificamente.
cientificamente. Eu não quero aqui adentrar ao mérito da comprovação científica da teoria da criação. O que eu quero aqui, na verdade, é observar com todos vocês a criação. A Bíblia nos mostra, nos revela, capítulo 1 de Gênesis, todo o processo da criação, desde o surgimento do Sol, da Lua, como astros maiores que dominarão a noite e o dia, como também dos astros, dos asteroides, das estrelas e tal. Passando aí também pela criação dos seres viventes, né, dos animais, das árvores, das aves, dos peixes, de todo o sistema de vida, né, que a gente conhece e também os que a gente desconhece, chegando aí ao processo de criação do ser humano, né, o processo de criação do homem, que se dá exatamente a partir desta observação de Deus. Após criar todas as coisas, ele observa então que necessário se faz criar alguém que domine, que cuide, né, a priori, que cuide de toda a sua criação, cuide de todas as coisas que ele acabara de criar, finalizara, né, o processo de criação. E então ele cria o homem. Nesse processo inicial de criação do homem, está no versículo 26, onde o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus vai, após determinar a criação de todas as coisas, quando lemos os versículos iniciais de Gênesis até o 25, a gente vai ver que Deus determinou o surgimento de cada coisa segundo a sua espécie. Determinou o surgimento do gado segundo a sua espécie, determinou o surgimento das ovelhas, dos ovinos segundo a sua espécie, dos suínos segundo a sua espécie, e por aí vai. Deus mandou e as coisas lhe obedeceram. Ao homem, ele então não teve a direção de mandar, mas ele resolveu criar. Deus resolveu, como nós costumamos dizer, colocar a mão na massa e ir ao solo e do solo criar o ser humano. Quando nós criamos algo, tudo que nós criamos, nós damos ao que criamos uma atenção maior, uma melhor atenção, um melhor cuidado, porque é algo que é fruto das nossas mãos, né? É fruto daquilo que nós nos empenhamos em realizar, em fazer. Qualquer coisa que a gente crie, que a gente faça com as nossas próprias mãos, aquilo nos leva a ter um cuidado maior com elas. Conosco, com o ser humano, não foi diferente. Deus nos criou com as suas próprias mãos. Nos criou, soprou em nós o fôlego de vida, deu-nos a inteligência e já colocou em nós a palavra, certo? Por isso que a teoria da evolução ela é refutada, ela é uma teoria caduca, porque se eu tenho uma comunidade de pessoas que não sabem falar, como é que vai surgir uma comunicação verbal numa sociedade que não sabe falar? Isso é impossível de acontecer. É impossível acontecer. Eu posso até entender gestos, alguma coisa desse tipo, mas expressar a palavra
não há possibilidade. É tanto que a criança, quando nasce surda, muda, ou quando ela nasce surda, aliás, ela tende a ser muda porque ela não ouve, né? Se ela não ouve, se ela não escuta, ela não sabe falar. Então, cai por terra essa teoria. Deus já nos criou, soprou em nós o fôlego de vida, nos deu a inteligência e também já nos deu a condição de falar, né? O texto nos diz que, a Bíblia nos diz que Deus vinha ao virar do dia conversar com o homem, dialogar com o homem. Deus não vinha ensinar o homem a falar, Deus vinha dialogar com o homem, certo? Então Deus criou o homem, tornando-se assim a coroa da sua criação, coroa da sua criação. Criou o homem, amou o homem, cuidou do homem, deu ao homem autoridade na terra, sobre os animais, sobre os répteis, sobre todas as coisas, dando inclusive ao homem a responsabilidade ou a honra, aliás, a honra de dar aos seres criados por ele os nomes. Adão foi quem foi lá e disse: isso aqui é uma vaca, isso é um boi, isso é um cachorro, isso é um jumento, isso é um burro, isso é um pavão, foi Adão quem deu os nomes, não foi Deus. Deus só determinou que fossem criados as aves segundo a espécie, mas os nomes foi Adão quem deu. Então Deus deu a Adão essa honra, né? Essa tarefa e essa honra de colocar os nomes de cada animal e coisas que Deus criou. Deus também deu a Adão um lugar para viver, um lugar maravilhoso. Colocou ele exatamente no Éden, o jardim, onde ele tinha de tudo para sobreviver, onde ele tinha tudo o que precisasse para prolongar os seus dias sobre a terra. Deus deu a Adão a esposa, Deus deu a Adão a mulher, Deus deu a Adão o cônjuge, né? A companheira, ajudadora, porque Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. E Deus sempre valorizou a pessoa da mulher. Deus sempre deu prioridades nos cuidados para com a mulher. Inclusive lhe deu um lugar de destaque, colocando-a ao lado do homem, para que os dois, a partir dali, daquela junção, desse origem às famílias, à descendência, né, de Adão, povoando assim então a terra. Enfim, em nenhum momento você vai ver Deus subjugando a mulher ou ensinando que o homem deve subjugá-la. Isso é coisa do inimigo, é coisa do diabo. De Deus não. De Deus é o cuidado, certo? Então Deus criou o homem e lhe colocou num lugar maravilhoso, lhe deu a melhor condição de vida que o homem poderia ter, né? Poderia ter. E além de tudo isso, ainda tinha comunhão com Deus. Em determinado momento, o homem então é tentado, a mulher é tentada pelo diabo, que se utiliza de uma serpente, né? O diabo se utiliza de uma das criações de Deus, que foi a cobra, né? A serpente. Deus criou a serpente. A serpente em si não é um animal maldito, certo? Não é um animal amaldiçoado, Deus a criou. O diabo foi quem se utilizou do corpo da serpente para então comunicar-se com a mulher e provocar ali a tentação. E tentação é algo que o diabo é perito nisso, né? O diabo ele está sempre tentando, buscando fazer com que a gente venha cair. Na verdade, o objetivo dele é nos destruir, atingir a Deus, nos fazendo pecar, atingir a Deus, nos fazendo ser dominados por ele, levando-nos a ser inimigos de Deus.
Esse é o objetivo do diabo. Então o diabo vai lá, tenta a mulher cai na tentação, vai para Adão, Adão também cede à tentação, e como resultado de tudo isso, então, chega a repreensão de Deus, né? Chega então o que Deus havia dito ao homem que ele não fizesse, porque se fizesse, certamente ele morreria. Então o homem recebe agora a recompensa da sua desobediência, né? Recebe a recompensa da sua desobediência. A recompensa da desobediência é exatamente a morte física, consequentemente a morte espiritual, a morte eterna. No capítulo 3 de Romanos, versículo 23, diz: porque todos pecaram e estão privados, ou seja, distanciados da glória de Deus, né? Todos pecaram e, consequentemente, estão distanciados da glória de Deus, da presença de Deus. Como consequência da desobediência, daquele que é a coroa da criação de Deus, ele recebe então a recompensa, a morte, a queda, né? O resultado da queda é a morte, e essa consequência, né, o pecado, que é a ação, e a consequência desta ação, que é a morte, ela passa de geração a geração. Ela passa de Adão até nós, até os confins da terra. Ela vai passando de geração a geração. A herança de Adão, a herança de Eva, a herança do primeiro casal é a morte, né? Por consequência, é o pecado, e com o pecado também a morte, né? Por causa da sua desobediência. Mas, como Deus é misericordioso, Deus é grandioso e misericordioso, Ele providencia então a solução, a saída, o escape para esta condenação, ou para esta consequência mais grave, né, que é, além da morte física, é a morte espiritual. Deus prepara esta liberdade e a libertação desta consequência maior, né, que é a morte eterna, enviando o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, e assim nos dá a liberdade, e assim nos dá a retirar de nós o peso, né, o peso do pecado que herdamos dos nossos primeiros pais, o peso do pecado que passou de geração a geração, né? E agora Jesus então se manifesta para retirar, para cancelar esta conta, esta herança que nós trouxemos lá dos nossos primeiros pais, né? O pecado ele continua existindo, porém João diz que nós temos um advogado. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, Jesus ele se manifesta para restituir a comunhão que o homem tinha com Deus no Éden, né? Para libertar o homem das garras do pecado, das garras da ação que o homem praticou no Éden, né? E também para dar ao homem a vida eterna, a todo aquele que crê. Então o Senhor dá vida eterna. Meus queridos irmãos e amigos, então fica aqui ao nosso coração esta reflexão, esta palavra. Deus nos criou, somos então a coroa da sua criação, nos colocou
os nossos primeiros pais, Adão e Eva, no Éden, tinha comunhão com eles, eles perderam essa comunhão, foram expulsos do Éden e receberam como consequência a morte física. E como herança deles nós recebemos o pecado. Pecado e também a morte. Mas aí a morte não somente física, mas também a morte espiritual. Porque já nascemos com o pecado e também juntos vem, por nascermos com o pecado, já vem a condenação. Mas Jesus Cristo então se manifesta para nos livrar das garras do pecado e tirar de sobre nós o peso do pecado e também a consequência que é a condenação eterna. A morte física então é algo que é comum a todos os homens, justos e injustos, ímpios e não, justos e ímpios, mas a morte eterna então ela é retirada de todos aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus, aqueles que creem no Senhor Jesus e o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Que Deus nos abençoe, então, no nome de Jesus. Amém.